Evangelho de Mateus, capítulo 4, ali do versículo, louvado seja Deus, 17, que diz assim. Amém. 4, 17, no Evangelho de Mateus, que diz assim, ó. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele andando junto ao mar da Galileia, versículo 18, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo a rede, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em um barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. Aleluia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molesta entre o povo. Versículo 25. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Glória a Deus. A Bíblia, ela começa a nos ensinar e nos fazer entender, louvado seja Deus, que Jesus, quando ele começa o seu ministério, logo depois que ele é batizado por João Batista, e ali desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, começa então Jesus a sua caminhada de, aleluia, propagação das boas novas do Evangelho, ou seja, das novas do reino dos céus, ali no meio daquele povo. Qual era a mensagem de Jesus? Versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. O que a pessoa tem que fazer para chegar ao céu? Primeiro passo, se arrepender. Ela tem que se arrepender, mas de quê? Primeiro, de ela não entender o que é o plano de Deus na terra, em favor dos povos, das nações, e de todas as gentes, ou seja, de todo ser humano. Arrependei-vos de quê? De atos, de pensamentos, de ações abomináveis a Deus. Quando Jesus começa a caminhar pela terra, depois do seu batismo, diz a Escritura que ele andava junto ao mar da Galileia, e ele viu dois irmãos, um chamado Pedro e o outro André. Aleluia. Seu irmão lançava a rede ao mar, porque era pescadores. Então você vê que Jesus, quando ele passa ali nas regiões da Galileia, nas margens do mar, né? Nós entendemos que ele observa, louvado seja Deus, aqueles homens fazendo os seus exercícios, as suas tarefas, que era de comum, ou seja, ir até o mar para buscar, aleluia, o sustento da família. Sabe, Deus não tem compromisso, sabe, aleluia, com aqueles que estão, sabe, despreguiçando, né? Deus não tem compromisso com aqueles que esperam, aleluia, sabe, cair da árvore, aleluia, o fruto,
aleluia, ou até o peixe pular fora das águas e cair na sua panela. Não. Deus tem compromisso com os que trabalham, né? Com os que estão, sabe, em movimento. Verdade. Sabe, com aqueles que têm, aleluia, sabe, o discernimento de entender a mensagem. Aleluia, porque quando Jesus ele chama Pedro e Tiago, como diz aqui no versículo 18, que quando ele andava ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançava a rede no mar, ou seja, eles eram pescadores. Hoje não é diferente. Hoje Jesus pode estar passando por uma pensão, aonde tem cozinheiro, aonde tem cozinheira. Deus pode estar passando por um bar, aonde tem um balconista, aonde tem um atendente. Deus pode estar passando em frente a uma padaria, aonde há, aleluia, pessoas ali em seus exercícios, sabe? Aleluia, profissional, o padeiro, o ajudante, ou até mesmo a atendente do balcão. Deus, aleluia, tem as suas maneiras de salvar na terra. Quando Jesus passa, sabe, pelos lugares, ele olha e diz assim: segue-me. Ele diz: segue-me. Você pode reparar que no Evangelho de Lucas,